Sejam bem-vindos, amores e amoras, a mais uma aula de português da tia Edinha. E hoje nós vamos estudar as formas nominais do verbo. Anteriormente, ao estudarmos as classes gramaticais, nós aprendemos que verbo é aquela classe de palavras que expressa a ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. E que as demais classes gramaticais que não expressam essas ideias são chamadas de nomes. Então, a gente faz meio que uma separação entre o que é verbo e o que é nome. Lembrando que dentro dessa categoria nome, nós vamos ter os substantivos, mas também os adjetivos e os advérbios, ok? Porém, a forma nominal do verbo é um estudo onde nós vamos encontrar as formas verbais exercendo de certa maneira a função de um nome. O conceito básico de formas nominais do verbo nos diz que elas são as formas verbais que podem desempenhar a função de substantivo, adjetivo e até advérbio. Como eu disse a vocês anteriormente, o verbo ele tem a função de exercer a ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza e se flexionar nas pessoas do discurso. E para dar ideia de tempo, lugar, espaço, nomes de ações, nomes de objetos, nomes de situações, características de determinadas situações, pessoas ou objetos, nós vamos ter outras classes gramaticais. Nomeando as coisas, nós temos os substantivos. Caracterizando as coisas, nós temos os adjetivos. E expressando circunstâncias diversas, nós temos os advérbios. Nas classes gramaticais, cada uma delas tem a sua função específica. E o verbo não exerce essas funções dentro da regra padrão. Porém, quando nós passamos os verbos para as suas formas nominais, eles podem exercer essas funções em determinadas orações. Então, a forma nominal do verbo, ela serve para isso, para um determinado verbo exercer a função de uma outra classe gramatical. Claro que a forma nominal do verbo não é usada exclusivamente para isso. Na verdade, o seu uso se divide entre essa função de exercer a função de nome e também a função de formar locuções verbais. Ok? Então, vamos conhecer as formas nominais do verbo, que são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Vamos compreender a definição de cada forma nominal. O infinitivo dá nome ao verbo sem determinada ideia de tempo, e sua terminação é R. Ou seja, os verbos no infinitivo não transmitem ideia de tempo, nem presente, nem passado e nem futuro. Essa ideia vai ser expressa pelos demais termos que o acompanharem. Vamos ver um exemplo de verbo no infinitivo. Eu vou almoçar com você. Qual é o verbo que está no infinitivo nesta frase? Isso mesmo, o verbo almoçar, porque ele possui terminação R. A ideia de presente não está sendo expressa por ele, mas sim pelo verbo vou, que juntamente com este verbo que está no infinitivo, forma uma locução verbal. A segunda forma nominal que estamos estudando é o particípio, e ela exprime a ideia de algo terminado, concluído, ou seja, uma ideia de passado. Diferente do infinitivo, que não transmite ideia de tempo, o particípio indica ideia de tempo concluído. As suas terminações são ado e ido na forma regular, porque sim, o particípio apresenta forma irregular, mas nós vamos nos aprofundar nesse estudo mais adiante. Vamos ver então um exemplo de frase que possui verbo no particípio. Ela havia terminado de lavar as roupas. Qual é o verbo que está no particípio? Isso mesmo,
o verbo terminado, e sua terminação é ado. Já o gerúndio exprime uma ideia de desenvolvimento, algo contínuo. Podemos dizer que a ideia expressa pelo gerúndio é semelhante a uma ideia de presente. Não necessariamente o gerúndio vai ser usado só no presente, mas como ele dá essa ideia de desenvolvimento ou de continuidade, mesmo expresso em outros tempos, como o passado e o futuro, ele vai estar dando ideia de que algo está se desenvolvendo. Sua terminação é NDO. Vejamos o exemplo. Nós estamos saindo agora. Qual é o verbo que está no gerúndio? Isso mesmo, pessoal. Saindo. Sua terminação é NDO. Bem, gente, em resumo, nós temos o seguinte. As formas nominais do verbo são infinitivo, com sua terminação R, ou seja, ar, como em cantar, como em aprender, ir, como em dividir, e como em pôr. O particípio, que pode ser regular ou irregular, como eu já havia dito para vocês, sendo que o particípio regular pode ser terminado em ado ou ido, ado como em cantado e ido como em aprendido, e o particípio irregular, que não possui uma terminação fixa, mas aqui nós temos alguns exemplos, como ganho, pago, salvo e bento. E o gerúndio, com sua terminação NDO, cantando e saindo. Então, galerinha, nós vimos que a forma nominal do particípio possui uma forma regular e uma forma irregular. Os verbos que apresentam essa duplicidade de particípio são chamados de verbos abundantes, ok? Então, o que isso significa? Significa que esses verbos, eles vão ter dois tipos de particípio. O que nós chamamos de particípio regular é aquele que segue a regra e vai terminar com ado ou ido. Lembrando também que tem as formas femininas, de ada e ida, ok? E o particípio irregular é aquele que não tem uma regra específica, ele pode ter a terminação de qualquer forma, ok? Então, aqui a tia traz alguns exemplos desses particípios. O verbo acender. Seu particípio regular é acendido. O seu particípio irregular é aceso. O verbo entregar. Seu particípio regular é entregado. Seu particípio irregular é entregue. O verbo enxugar. O seu particípio regular é enxugado. Seu particípio irregular é enxuto. O verbo fritar. O seu particípio regular é fritado. O seu particípio irregular é frito. E o verbo suspender. Seu particípio regular é suspendido. E o seu particípio irregular é suspenso. Se vocês olharem com bastante atenção, todos os particípios regulares terminaram com ido ou ado. E se fosse uma forma feminina também poderia ser ida ou ada, ok? Vamos pegar como exemplo o verbo enxugar. O prato foi enxugado. Se fosse no feminino, a panela foi enxugada, tá ok? Então essa variação de feminino não altera a sua regularidade. Mas o particípio irregular, ele não vai ter uma regra específica. Se vocês olharem, uns terminam com SO, outros com GUE, outros com TO. Então, a gente não tem uma regra para o particípio irregular. E isso é a principal característica da sua irregularidade. Deu para compreender? Anteriormente, quando nós conceituamos o que é forma nominal do verbo, nós dissemos que estas formas são um artifício para que o verbo exerça a função de outras classes gramaticais, como substantivo, adjetivo e advérbio. Então, vejamos agora alguns exemplos de frase onde as formas nominais exercerão a função de outra classe gramatical. Leiamos a primeira frase. Anoitecendo,
todos precisam ir para suas casas. Qual é a forma nominal expressa neste período? Isso mesmo, anoitecendo. E qual é a função dela? Ela tem função de advérbio e está no gerúndio. Vejamos o segundo exemplo. O jantar está na mesa. Qual é o verbo que está na sua forma nominal? Isso mesmo, o jantar. E qual é a função que ele está exercendo? Ele está exercendo a função de substantivo e está no infinitivo. Por último, nós temos a frase: o aluno está preparado para a prova. Qual é o verbo na forma nominal? Isso mesmo, preparado. E qual é a função que ele exerce? Ele exerce a função de adjetivo e está no particípio. Vamos aprofundar o nosso entendimento. Anoitecendo, no gerúndio, está fazendo a função de advérbio porque ele está expressando uma circunstância de tempo. Jantar, no infinitivo, está exercendo a função de substantivo porque está dando nome a uma refeição. E preparado, no particípio, está exercendo a função de adjetivo porque está dando uma característica do substantivo aluno. Quando iniciamos o nosso estudo sobre as formas nominais do verbo, nós vimos que estas formas podem ser utilizadas para formar locuções verbais, como nos exemplos abaixo. Na frase Maria resolveu ajudar sua amiga, resolveu ajudar é uma locução verbal, onde resolveu é o verbo auxiliar e ajudar é o verbo principal que está na forma de infinitivo. Na segunda frase, Antônio ficou preocupado com a chuva. Ficou preocupado é uma locução verbal, onde ficou é o verbo auxiliar e preocupado é o verbo principal que está na forma de particípio. Na terceira frase, nós temos Ana está fazendo um bolo, onde está fazendo é a locução verbal. Está é o verbo auxiliar e fazendo é o verbo principal que está na forma de gerúndio. Agora, para dar uma descontraída, a gente vai ver um exemplo de cartoon que exemplifica o uso das formas nominais. Ele diz o seguinte: que o seu ano novo transcorra nas formas nominais do verbo, que inicie no infinitivo: planejar, descansar, refletir, sonhar. Decorra no gerúndio: buscando, produzindo, ensinando, aprendendo. E termine no particípio: conquistado, vencido, alcançado e realizado. Vocês vão ver que no início os verbos do infinitivo estão todos terminados com R, que no gerúndio todos terminados com NDO, dando essa ideia de continuidade, e no particípio todos terminados com ido ou ado, nos particípios regulares, dando ideia de ideia concluída, como no caso sugere o cartoon que deve ser o nosso ano, né? Concluir todas as nossas metas traçadas. Interessante o pensamento do pessoal do humor diverso. E aí, galerinha, aprenderam? Eu acredito que sim, né? Até porque esse conteúdo não é nada tão novo pra gente. Nós tivemos uma breve noção dele no 6º ano e já tínhamos introduzido o seu estudo agora no 7º. Hoje, a gente deu aquela reforçada que era necessária para a gente aprender de fato o conteúdo e ele ficar fixado. Mas não podemos deixar de cumprir a nossa rotina. Ir para o livro, ler o conteúdo, fazer as anotações, se for preciso, voltar ao vídeo nos pontos que talvez não tenham ficado claros, anotar tudo direitinho, fazer exercícios para fixar o conteúdo. Tá ok? A gente se vê na próxima aula. Um beijão para vocês e fui!